Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Praticando. E hoje eu quero ensinar vocês a como deixar a sua mente livre para ela gerar resultados. E quem não gosta de resultados? Eu gosto. Eu gosto de ter retorno, eu gosto de fazer acontecer, eu gosto que as pessoas sintam essa transformação que eu quero ajudar a fazer acontecer. Eu gosto de ajudar, principalmente no retorno financeiro. Eu gosto de resultados. E eu espero que você também goste de resultados, porque é isso que essa live vai nos ajudar a fazer hoje. Já vou dando oi aqui pro Luiz, também vai ganhar uma carteirinha de assíduo nas nossas lives. A Débora também, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vão chegando, vão encaminhando essa live também para pessoas que precisam desocupar um pouco a nossa mente, que precisam ajudar a nossa mente a ficar mais leve, para tornar as nossas atividades do dia a dia mais produtivas e com isso com mais resultados. Eu vou encaminhar aqui também para 5 pessoas e vocês também encaminhem para 5 pessoas. Essa é a nossa brincadeira de hoje, o nosso desafio. Já peguei 3 aqui. Vamos lá. Muito bem. Isso aí. Essa nossa live de hoje do Praticando, nós vamos entender um pouquinho sobre as nossas o nosso excesso de tarefas, o nosso acúmulo de tarefas. Nós vamos entender essa questão de assumir muitos projetos, com isso as nossas dores e os nossos sentimentos que vão surgindo nesse caminho, e como que nós podemos fazer para ter leveza, como que nós podemos fazer para conciliar tudo isso, principalmente agora nesse nosso novo normal, né? Com a história da pandemia, muita coisa mudou, muita coisa teve que se adequar. E aí, como que nós podemos fazer com que tudo isso gere resultado, gere mais foco e fazer um backup das nossas ideias e nossos projetos para botar isso em prática. Gostaram? Vocês acham que tem alguém precisando dessa orientação, desse conhecimento? Caminhe essa live, que a gente tá aqui no mundo para vibrar e ser luz na vida das pessoas, senão não teria sentido nossa existência. Então, o meu propósito é ser luz, o meu propósito é ajudar a transformar e impactar positivamente a vida das pessoas, tá bom? Então, me ajudem com essa tarefa, porque sozinha eu posso até conseguir, mas vai demorar muito mais do que se eu tiver o apoio de vocês, tá bom? Oi, Lisete, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Então vamos lá, vamos começar aqui para a gente não virar um enroleixo, né? Que live de enroleixo acho que ninguém gosta. Vamos pensar aqui, vamos refletir. A gente vai assumindo muita coisa no caminho, né? E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade imensa e gigantesca de absorver as informações que estão à nossa volta. Então, milhares e milhares de informações auditivas, visuais, do que nós sentimos. Então, a gente absorve tudo isso. Só que a gente só consegue focar em 7 informações de cada vez. Então, se você está olhando, por exemplo, você sabe que você tem um pé, mas você só vai sentir o pé se você pensar no pé. É porque você teve que tirar o foco da tua atenção de outra coisa que você estava
fazendo, né? O meu marido tem uma brincadeira muito legal que ele fala assim: eu não consigo mastigar chiclete e subir escada ao mesmo tempo, dizendo assim: calma, Eliane, vai devagar, porque eu sou um pouco acelerada, né? Então, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem para eu falar um pouquinho mais devagar. Então, assim, cada pessoa tem a sua percepção de mundo, mas a absorção das informações é a mesma. A mente absorve. O que a gente faz com o celular depois que a gente tira muitas fotos ou recebeu muitas mensagens? Ou a gente deleta as que não têm importância, as que têm relevância a gente guarda, e as que são muito importantes a gente faz um backup, né? A gente guarda numa nuvem, ou a gente coloca em um HD externo, né? A gente tem alguma forma, pendrive, enfim, alguma forma de guardar aquela informação importante. Como que nós podemos fazer um backup da nossa cabeça? Primeiro, não tem como deletar. A nossa cabeça só vai guardando. Imagina uma biblioteca gigante, cheia daqueles armários com gavetas, e cada gaveta dessas o cérebro vai guardando informações. E ele guarda as informações todas com uma determinada lógica, né? Isso que é o mais interessante. E ele vai guardando tudo isso. E aí o que a gente faz? Quando a gente acumula tarefas, a gente não fecha essas gavetas, a gente deixa essas gavetas todas abertas e aí começa a dar conflito de informação, né? Porque aí a gente tá fazendo uma determinada situação e a gente lembra, poxa, eu tinha que fazer aquele outro também. E aí a gente tira o foco daquela tarefa principal e vai fazer a outra situação. Aí de repente você tá lá na terceira já e diz assim, poxa, mas eu tinha que ter ligado para falar com fulano. Pô, aí você já tira o foco daquela tarefa e vai fazer uma outra tarefa novamente. Então, quando a gente tira o foco de uma coisa ou de outra, a gente se perde e a gente deixa de ser produtivo. A gente chega no final do dia cansado, às vezes frustrado, às vezes chateado, porque você fez 1001 coisas, mas não fez, não está se sentindo satisfeito, não percebe que você não deu aquele passo para atingir o teu objetivo da semana, o teu objetivo do dia, o teu objetivo do mês, do ano ou da sua vida. Às vezes você nem parou para pensar qual que é o teu objetivo do dia ou da semana ou do mês. Isso é muito sério, porque isso vai botando dentro da cabeça da gente que a gente é incompetente, que a gente não é capaz, que a gente não dá conta, que a gente não é suficientemente, que a gente não é profissional, que a gente falta estudar mais, que falta isso, que falta aquilo, que falta aquele outro. E aí a gente começa a botar a culpa, porque a culpa é minha, eu boto quem quiser. Então a culpa é das crianças que estão em casa. A culpa é porque eu tenho 2 empregos. A culpa é porque agora tem a pandemia e tem que estudar com as crianças, ou, né, enfim, administrar eles em casa. Agora a desculpa é que eu não vendo mais porque eu não foquei nas vendas. Não, você vai dar desculpa de 1001 desculpas esfarrapadas, né? Mas para você são desculpas interessantes. Então, a gente precisa ter claro o que a gente quer na nossa vida. O que a gente quer com o nosso trabalho. Ou o que a gente quer com eu vou focar no cuidado dos filhos, vou deixar o trabalho de lado. Não, eu vou focar no trabalho, mas eu quero que seja leve para poder cuidar dos filhos e do trabalho ao mesmo tempo. Então, coloca aqui se vocês também estão sentindo isso. Se vocês também já sentiram um negócio pesado, os ombros parece que vão quebrar de tanta coisa que você tem para fazer, de tanta tarefa que você tem que fazer, e você chega no final do dia e não consegue respirar por conta disso tudo. Coloca aí se você já sentiu assim. Deixa eu saber para eu entender como mais eu posso estar ajudando vocês nessa trajetória aí de ampliar os nossos resultados, tá bom? Então vamos lá.
Aí você tá lá toda chateada, toda frustrada, né? Porque não tá conseguindo dar conta de tudo que você tem para fazer. Você tem projetos maravilhosos que podem explodir, explodir no bom sentido, tá? De ir pro céu, alavancar, atingir grandes resultados, impactar grandes pessoas. E você não consegue fazer isso andar, você não consegue tirar isso do chão, né? Então, a ideia principal dessa live hoje é fazer entender que tudo que a gente guarda aqui dentro só faz com que a gente perca dinamismo, perca agilidade, perca produtividade. Não é à toa que esses treinamentos de alta performance, a maioria, ou esses treinamentos que trabalham a parte emocional das pessoas, trabalham você escrever coisas ruins que aconteceram na sua vida, listar, ou traumas, ou pessoas que tu tá magoado, e depois você rasga e queima. Porque quando você tira da mente e põe no papel, você desocupa um espaço. Não que você vai deletar, porque é impossível, fica na memória. Mas você desocupa aquele espaço de você estar tendo que pensar naquilo, porque o papel já está fazendo isso por você. O papel está anotando, tá? E aí a gente consegue ficar mais leve e a gente consegue focar no que realmente é importante e a gente consegue ter mais resultados. Eu falo isso de experiência própria, porque eu fiz isso. Eu estava assim. Eu já me sentia frustrada no final do dia. Eu já me senti mal por não patinar. Parece que a gente anda em redor, assim, como diz, né, lá, os cachorrinhos ficam andando em volta do rabo. A gente não sai do lugar e a gente não consegue resultados e a gente quer a gente precisa disso, se sentir útil, se sentir merecedor de vitórias. E quando a gente simplesmente não organiza nossas ideias, não coloca no papel, não planeja, a gente não consegue atingir os resultados que a gente quer. Oi, Almeira Prado, seja bem-vindo. Não sei se é homem ou mulher, se identifica aí para eu poder dizer bem-vinda ou bem-vindo para você, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que o nosso cérebro fique cada vez mais leve para poder criar, para poder tomar decisões, para poder focar no que realmente é importante e ajudar você a subir de nível, a ampliar. Combinado? Tá? Vai por mim, porque eu fiz isso no começo desse ano, tive que replanejar tudo, depois eu vou mostrar pra vocês, tá aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu aprontei, o que eu tive que desaprontar, e pra vocês terem uma ideia que isso acontece mais do que a gente imagina, tá? Ter que repensar nos nossos modelos, tá? Então, a primeira tarefa que eu vou pedir para vocês fazer, como sempre, no Praticando, eu peço papel e caneta para que você vá fazendo comigo e realmente seja útil a informação que eu tô levando e essa live que eu estou fazendo. Porque só ouvir por ouvir e você não pôr a mão na massa, não praticar, não fazer, deixar para fazer depois, eu sei que a gente não faz. Porque a gente tá cheio de coisa para fazer. Então tem que fazer na hora e no momento que tá quente, né, a informação. Então você vai pegar aquele papel, pode ser uma folha 4, um papel de caderno, e anota lá todas as tarefas que você precisa fazer, todas as ações e todos os projetos importantes para você, tá? Tudo que você já está fazendo ou tudo que você tem de projeto para fazer, que você gostaria de tirar
do parado e fazer andar, tá? Lista todas elas, sem ordem de importância, mais importante, menos importante, e só vai listando, tá? Coloca e vai citando, pode só colocar uma palavra-chave, né, para não tomar muito o seu tempo, e aí a gente ganhar mais produtividade nessa nossa live, combinado? Então vamos lá. Citou todas as tarefas, todos os teus projetos que você gostaria de tirar do papel, ou todas as ações, tudo que você tem vontade de fazer acontecer, que tá embolado, que não tá acontecendo, você listou nessa primeira etapa. Numera elas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a quantidade que você atingiu. E aí você vai responder 7 perguntas para cada um desses itens que você colocou, para cada uma desses projetos, para cada uma dessas ações. Você vai então fazer essas 7 perguntas para cada um desses projetos, tá? Então anota aí as perguntas que você vai refletir. Tem pergunta aqui que ela é um pouquinho mais cabeluda? Não. Um pouquinho mais de grilo, né? Que tu vai ficar assim, cri, 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 pensando um pouquinho mais, porque ela precisa ser um pouquinho mais aprofundada, tá? Para que esse nosso backup funcione bem, tá? Então, uma vez que você tirou da cabeça, listou todas as ações, o que você fez? Você aliviou o teu cérebro, porque ele não precisa mais ficar pensando em tudo aquilo, porque aquilo ali está registrado já no papel. Se você assistiu a live do Kanban que eu fiz, ela ficou gravada no feed, então se você tiver curiosidade, vai lá, assiste, onde eu ensino a colocar todas essas tarefas em um quadro, onde você vai colocar o que precisa ser feito, o que você está fazendo e o que você já fez, tá? Aí você divide elas. Aqui nós vamos fazer diferente, aqui nós vamos ver se realmente eu preciso estar fazendo essa tarefa e se eu posso... se essa tarefa é realmente relevante nesse momento da minha vida, e aí eu vou desocupar espaço no planejamento e no andamento das nossas tarefas, tá? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer nesse nosso trabalho de hoje é olhar para aquela situação, né, para aquele primeiro tópico, e você vai perguntar: o que deve ser feito? Aí você vai ler o que você deve fazer. Vamos usar uma brincadeira aqui. Todo mundo deveria plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? É o que falam por aí. Então, eu já plantei uma árvore, eu já tive filhos, falta escrever um livro. O que falta para você fazer? Ai, espero que o livro, né? Espero que os outros já tenham, ou o tudo, enfim, né? Ou pensa, eu vou usar esse livro como exemplo e vocês usem as tarefas de vocês como exemplo, tá bom? Então, o que deve ser feito? Eu devo escrever um livro. Escrever um livro, certo? Por que essa ação deve ser feita? Essa é a segunda pergunta. Qual que é a razão? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que escrever um livro? Que relevância que ele vai ter hoje na minha vida? Ou daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Que relevância ele tem no meu projeto de vida, no meu propósito? Opa, escrever um livro é interessante, porque vai ajudar a deixar um legado, vai deixar conhecimento, porque eu quero impactar pessoas positivamente, transformar, vai ajudar, né? Um livro de romance? Não. Um livro de ficção científica? Também não. Então tem que ser um livro voltado para esse meu objetivo,
aí sim ele vai ter resultado. Vocês entenderam? Se for um livro sobre aventuras da Eliane não vai ajudar a impactar positivamente outras pessoas. Agora, se eu escrever um livro sobre desenvolvimento humano, sobre como sair do momento de sofrimento, de dor e transformar a tua vida numa vida mais leve, conseguindo conciliar família, filhos, trabalho, e que tudo isso sem perder os sentimentos, sem perder o amor, aí tá valendo uma razão, um propósito bem legal. A terceira pergunta é: quem? Quem deve realizar essa ação? Essa ação de escrever o livro, preciso ser eu? Claro, né, Eliane? Porque é você que quer impactar. É o teu conhecimento que eu quero impactar. Oh, perfeito. Agora, eu preciso escrever, mas quem vai publicar? Precisa ser eu? Eu posso delegar essa informação. Eu posso delegar alguém fazer a revisão desse livro. Eu posso delegar alguém para fazer a arte desse livro. Precisa ser eu? Eu posso me preocupar com coisa muito mais relevante do que fazer a arte da capa do livro, né? Então, pensa na sua tarefa. É muito relevante para o teu objetivo você ter que fazer ela? Outra pessoa não pode fazer e você só monitorar? Pensa nisso. Isso aqui é um ponto bem importante de organizar e de planejar esses nossos projetos, tá? Quarta pergunta: onde? Onde vai ser realizado essa tarefa, essa ação? Isso ajuda também a gente ter clareza se vai precisar se locomover, se vai ter algum custo envolvido nessa locomoção, né? Se pode ser online, se pode ser físico, né? Onde eu vou escrever esse livro? Pode ser na minha casa, no meu quarto, na minha sala, no meu escritório, na minha cozinha. Não, eu quero escrever esse livro num bosque para poder me inspirar. Aí eu já vou ter que sair, né? Então, nessa pergunta você vai especificar onde que essa tarefa que você está questionando vai ter que ser realizada. A quinta pergunta: quando? Quando que eu devo realizar essa ação? Quando que eu tenho que escrever esse livro? Quando que eu tenho que realizar essa tarefa que eu coloquei? Ela tem que ter um início, quando que você vai começar a fazer e quando você vai terminar a fazer. Porque senão, você nem começa e nem termina. Vocês já tiveram nessa situação? Gente, vou confessar, eu tive muitas vezes nessa situação. Mas eu quero muito tal coisa e não começo a fazer, né? Por exemplo, eu queria muito começar a fazer lives, eu queria muito começar a contar o que eu sei, transbordar esse meu conhecimento para vocês, essas minhas experiências de vida. Mas eu não botei prazo, e aí eu fui postergando. Não, agora eu botei um prazo, eu determinei uma meta para mim, eu determinei um começo e um fim para essa minha ação. O livro, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou começar a escrever um livro agora e quero que até o final do ano esteja pronto. Eu botei um prazo, então eu vou me agilizar a fazer. No teu trabalho, você tem começo, meio e fim de cada tarefa, de cada ação que você faz. Então, esses projetos também precisam ter. Que hora que vai fazer? Que hora que você vai parar para fazer esse projeto? Que hora que tu vai sentar para controlar esse projeto? É um projeto de vendas, é um projeto que você vai trabalhar a promoção, a divulgação de algum produto, ou uma estratégia nova, agora por conta do corona. Como que você vai, que hora que você vai parar para fazer essa ação? Toda quinta-feira, às 14 horas, eu vou sentar e fazer uma live para vocês. Legal, né? É uma ação. Senão, o que acontece? Chega na quinta-feira, eu digo, hoje tem sol lá fora, acho que eu não vou fazer live, né?
Hoje tá passando muita moto lá fora, o cachorro vai latir, não vou fazer live. Então, se a gente não tem claro isso, a gente não faz. Porque aí a gente se cobra quando a gente tem data. Tá? Como? Essa é a sexta pergunta. Como deve ser realizada essa ação? Como eu devo realizar essa ação? Sim, Luiz, eu tô fazendo, tomei como propósito e é uma meta, porque eu sei que o que eu vou falar, ou pessoas vão ouvir ao vivo, ou depois, e elas vão mudar suas vidas e ter resultados, assim como os depoimentos que eu já tive, e isso é o que me move, é a razão do meu viver, poder ajudar as pessoas a ser melhores. Indiferente se essas pessoas são meus filhos, indiferente se essas pessoas são meus amigos, minhas amigas, indiferente se essas pessoas são meu marido, indiferente se essa pessoa é uma pessoa que eu nem conheço. A minha missão é ajudar as pessoas a serem melhores, a se transformar, a terem os resultados que elas querem ter, que elas merecem ter. E obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo apoio. Nessa sexta pergunta de como eu devo realizar essa ação, ela vai um pouquinho mais a fundo, tá? Aqui você vai detalhar, vai minuciar as ações menores dentro dessa ação grande. Por exemplo, a história do livro. Então, eu vou escrever o livro. O que eu preciso mais para o livro? Eu preciso escrever, eu preciso editar, eu preciso alguém para conferir, eu preciso alguém para fazer a revisão, né? Eu preciso de alguém para fazer a arte, eu preciso de alguém para fazer, né, no caso da gráfica, para editar, para imprimir, para revender, divulgar, enfim. Eu tenho que ter essas ações menores. Quem vai fazer cada uma delas? E aí, no empreendimento de vocês vão fazer a mesma coisa nesse projeto, nessa tarefa. O que eu preciso detalhar aqui? Né? Eu preciso fazer tudo? Não, eu posso fazer o que é essencial, o que não é essencial eu posso delegar e cobrar, e eu fico mais leve para tomar decisões para as outras coisas, eu fico mais leve para poder gerenciar outros projetos também, porque a gente está atarefado, a gente tem milhões de coisas para fazer. Se a gente não delega, vai chegar uma hora que a gente vai pirar, vai ter uma hora que você vai travar e dar uma sobrecarga no nosso cérebro e ele simplesmente desliga, desconecta. E aí você vai ter problemas muito mais sérios, psicológicos, emocionais, né? E aí por diante, tá? Então, detalhe aqui, todas as tarefas. Eu quero fazer uma ação de vendas. O que eu preciso pensar nessa ação de vendas? Eu preciso pensar qual o canal que eu vou fazer, se vai ser por WhatsApp, se vai ser por Facebook, se vai ser por Instagram, se vai ser por ligação. Tá, essa ação de vendas que eu vou fazer, a estratégia dela, quem precisa pensar? Opa, sou eu que tenho que pensar. Não, eu não tenho habilidade para pensar em estratégia de vendas, eu vou pedir ajuda, eu vou delegar essa função para uma outra pessoa e depois eu vou avaliar se ficou de acordo com o que eu desejo. Fazer as ligações, fazer as postagens, mandar o e-mail, precisa ser eu para fazer? Ou eu posso digitar o texto ou escrever o texto e uma outra pessoa pode fazer isso para mim, né? O operacional. E só tem eu. Então, você precisa se organizar. Se essa é uma tarefa importante para o seu propósito, importante para a sua empresa, você precisa se organizar e fazer o planejamento de quando você vai fazer cada etapa e botar isso rodar. Certo? A sétima pergunta é: quanto isso vai custar? Quanto de din-din eu preciso investir nisso ou vai precisar para isso sair do papel, sair da minha cabeça? Porque se está saindo da minha cabeça, eu estou colocando no papel. E agora, para sair do papel, quanto que eu vou precisar?
Eu preciso ter isso claro, porque senão eu começo um projeto e paro na metade. Imagina você está fazendo um bolo e aí você simplesmente esqueceu de comprar ovos e vai ficar sem bolo. Tá com a massa pela metade. Então, pensa comigo na sua empresa. Esse projeto que você tem, quanto que precisa para ele sair do papel? Que agora você já tirou da cabeça e botou no papel. Quanto que ele precisa para sair do papel? Em cada uma dessas etapas pequenas. Por exemplo, do livro. Eu tenho que ter um orçamento de editora, tem que ter um orçamento de alguém que vai revisar, eu tenho que ter um orçamento de alguém que vai publicar, eu tenho um orçamento de alguém que vai distribuir. E como que eu vou fazer isso? Se eu não tenho valores. Aí começo a fazer, sonho com o projeto, aí chega lá no valor, puxa, não vou poder lançar em dezembro o meu livro porque eu não tinha previsto que ele custava XYZ para lançar. Né? Então eu me programo, opa, em dezembro para eu lançar um livro vou precisar de R$1.000, R$3.000, R$5.000. E aí eu me programo, guardo esse dinheiro, ou verifico já se pode ser parcelado, né? Eu faço uma ação para conseguir verificar o financeiro e colocar isso em ação, isso em prática, tá? Agora vamos revisar. Quais são as 7 perguntas? Vocês lembram? A primeira é o que? A segunda, por quê? A terceira, quem? A quarta, onde? A quinta, quando? A sexta, como? E a sétima, quanto? Essas 7 perguntas, elas vão fazer você olhar para esse teu projeto, olhar para essa tua tarefa, e aí você vai conseguir ver nela o grau de importância que ela tem em relação a teu objetivo principal. Por que eu digo isso? Porque eu fiz isso no começo do ano, em janeiro, listei todas as... Fiz essa mesma dinâmica que nós fizemos agora, só um pouquinho. Fiz essa mesma dinâmica e listei todos os projetos que eu tinha, porque eu tinha milhões de projetos na cabeça e eu pensava num e pensava no outro, pensava num e pensava no outro e não conseguia tirar nenhum do papel e nem da minha cabeça, né? E aí eu falei assim, não, eu vou listar todos os meus projetos e vou fazer essas 7 perguntas para cada um dos projetos. Gente, a minha surpresa foi incrível. Eu tava me sabotando de uma maneira que eu tinha uma lista enorme de projetos, mas que me levariam ao meu propósito verdadeiramente, tinha 2 ou 3 lá. Eu estava investindo energia em coisa que não era importante. Eu estava investindo energia. Na verdade, eu estava jogando fora minha energia. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu fiz bem grandão, ó, para impactar. Colei na mesa, ficou semanas grudado em cima da mesa. Tivemos que almoçar no balcão. E eu vou abrir só um pedaço, ó. Aqui, ó. Todos os meus projetos listados, não estão em ordem de importância, só listei e fiz essas mesmas perguntas, ó, em todo o projeto. E aí fui colocando em cada uma deles as respostas. E aí quando eu parei para olhar isso aqui, eu falei, cara, guria do céu. Tu tá investindo tempo ou botando o teu tempo fora. Foca no que é realmente importante se tu quer ter resultado. E aí eu fui olhando e verificando o que desses projetos realmente me levariam ao meu propósito, a um novo nível, e o que disso ali não era prioridade e não era coisa para eu estar focando e me preocupando neste momento. O que eu poderia delegar?
que eu poderia deixar para depois, para mais tarde. E aí eu vi que muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. Quando eu comecei a focar nas coisas certas. Muita coisa começou a andar na minha vida, muitos resultados eu comecei a ter, porque eu comecei a olhar para o que era realmente importante para o meu propósito, para eu atingir a minha missão. Aí veio a pandemia, mudou alguns dos meus planos, mas eu readaptei, porque eu já tinha posto no papel, eu já tinha feito o meu planejamento estratégico, que é o que a gente vai fazer depois de responder essas perguntas, é o nosso planejamento estratégico, o nosso plano de ação, né, para cada projeto. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, tira da cabeça, põe no papel e faz essas 7 perguntas para este projeto, para esta ação, para isso que você quer desenvolver, para isso que você quer fazer ou para isso que você precisa fazer, tá? Que aí você vai começar a ter uma vida mais leve, você vai conseguir administrar, não fica pesado o fardo, não fica maçante, você consegue administrar que nem no meu, eu vou falar do meu caso, você vai conseguir administrar tua casa, teus filhos, teu marido, tua vida social e o teu trabalho, que é o que mais dá prazer, é poder olhar e ver que tá tudo, toda essa engrenagem funcionando, porque se uma peça não tá bem, você acaba não tendo, não tem essa, a família tá toda ruim, eu tô bem no trabalho, ou o trabalho tá ruim, eu tô bem na família. A balança tem que estar em equilíbrio. Nós precisamos estar em equilíbrio para a gente ter produtividade, para a gente ter resultados e para a gente focar também, tá? Isso que nós fizemos hoje, essas 7 perguntas, elas fazem parte de uma ferramenta, as siglas são em inglês, 5W2H, que são os acrônimos, as primeiras letras das 7 perguntas, dessas mesmas perguntas em inglês. E 100% das empresas utiliza essas 7 perguntas para criar seus planejamentos estratégicos, para criar seus planos de ações. A gente faz essas perguntas para a gente mesmo, muitas vezes, talvez não nessa ordem, não nessa forma, mas a gente faz essa pergunta. E quando a gente tira no dia a dia para se perguntar isso, a gente não deixa com que as outras pessoas nos deem projetos ou tarefas ou ações que vão te tirar do foco do teu objetivo, porque acontece, muitas pessoas indiretamente ou diretamente querendo nos sabotar, e aí você sabe dizer não, porque você vai fazer essas 7 perguntas para esta questão, e aí você vai avaliar se é importante ou não para o teu propósito, você realizar essa tarefa ou você ajudar essa pessoa, se vai de acordo com o teu objetivo principal de vida. Oi, Ivane, tudo bem? Seja bem-vinda. E essa ferramenta ela é tão antiga que alguns estudos remetem ela para os tempos milenares, né? Mas onde ela foi mais disseminada, divulgada e que começou a ser realmente usada foi, adivinha onde? No Japão, nas indústrias automobilísticas, onde eles começaram a fazer uma revolução usando ferramentas para aumentar a performance, para aumentar a qualidade, para aumentar os resultados e aumentar o foco do trabalho deles. Seja bem-vinda, Mara. Prazer em tê-la aqui conosco também. Que mais? Então, essas 7 perguntas, elas são basicamente um checklist que a gente vai fazer e que vai trazer, assim, um resultado incrível na nossa vida.
Porque esse é o objetivo, é sair do piloto automático. Para de fazer as coisas sem pensar, para de assumir mais tarefas, para de assumir mais obrigações, sem saber por que você está assumindo. Primeiro você vai avaliar cada uma dessas ações que estão chegando para você, você vai avaliar cada uma dessas tarefas e vai pôr na balança com os teus projetos. E aí você vai saber em qual nível de importância, quantas estrelinhas você vai dar, para ver se você vai assumir isso ou não, para ver se você vai dar ouvidos a isso ou não, e para ver em qual projeto tu vai focar. Então faça isso, lista todas elas, todos os teus projetos, todas as tuas tarefas e faz essas 7 perguntas: o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto. E aí você vai ter a resposta da onde você deve focar, o que é primordial, o que é essencial você focar para ter resultados. Porque o mundo sem resultados não é mundo viável. Tudo precisa de resultados. Tudo precisa ter retorno. Tudo precisa ter fugiu a palavra, mas a gente precisa realmente disso, dessa clareza na nossa vida, da onde a gente quer chegar, o que a gente precisa para estar lá e ter clareza de quais projetos a gente precisa cuidar, porque tudo que a gente cuida, a gente floresce, dá resultados incríveis, né? Tem uma experiência que uma mentora minha fez com arroz e eu achei incrível. Eu quero ver com ela se eu trago para vocês um dia desses e a gente faz essa dinâmica. Eu passo para vocês a tarefa do arroz e vocês vão ver quão incrível é quando a gente põe energia positiva, quando a gente põe foco, quando a gente põe amor aos projetos que são realmente importantes, que realmente vão fazer a diferença no nosso negócio, que realmente vão fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa liderança, na nossa equipe. E é isso que eu desejo, que vocês tenham grande sucesso, que vocês tenham grandes transformações e grandes resultados. Combinado? Então, a tarefa de hoje para nossa live é você fazer esse questionamento e, se puder, ou você tira um print aqui da tela, ou você tira a fotografia do teu planejamento e do teu plano de ação, posta no Instagram, no Stories e me marca. Porque eu vou ter orgulho de repostar o que você está fazendo e ver a tua evolução. E tô torcendo por você, tá bom? Beijos, essa live termina aqui hoje. Ela vai ficar gravada. Curtam bastante, se assistir 2, 3 vezes, mas acredito que não. Ela ficou bem clara, porque tudo que é feito com amor, tudo que é feito com leveza, a outra pessoa entende com amor e entende com leveza também. Beijos e até a próxima. Tchau!